Bora baixar uma versão demonstrativa do Symfony Framework, onde você vai poder conhecer as práticas, a estrutura de um projeto pronto e que foi feito, inclusive, pelos mantenedores do Symfony. Para isso, você vai vir aqui em symfony.com, você vai vir em Documentation, Symfony Docs, você vai vir em Setup, aqui em Get Started, Setup. Você vai scrollar a página até a parte de baixo. Pode scrollar ela até lá embaixo. Aqui você vai ver a forma de instalação do Symfony Demo. Nós vamos ver essa forma e uma outra forma. Para isso, eu vou clicar aqui em Symfony Demo Application, que vai nos direcionar lá para o GitHub do projeto. Vou clicar aqui. Aqui nós temos a documentação de outras formas que nós podemos baixar essa aplicação demonstrativa do Symfony. Antes, é importante que você entenda quais são os requerimentos para você poder baixar esse projeto. Em primeiro lugar, obviamente, você tem que ter o PHP instalado na sua máquina. Ele tem que ser na versão 8.2 ou maior. É importante que você também tenha a extensão do PHP SQLite, o PDO SQLite. É uma extensão super simples. Se você trabalha com PHP, você já está habituado. E quando você for instalar essa extensão, importante que a extensão que você instala seja para a versão do PHP que você tem. Mas é muito simples instalar, seja no Linux, no Windows ou no Mac. E também é importante que você tenha o Composer, obviamente. E muito embora não esteja aqui, você vai precisar do Composer para poder rodar essa aplicação demonstrativa do Symfony. E ele nos dá duas formas de instalar. A primeira forma é utilizando esse comando aqui. Ó. Esse comando vem do Symfony CLI. Esse Symfony New, ele vem do Symfony CLI. O Symfony CLI ele é uma ferramenta, ele não é o framework, mas ele é uma ferramenta de configuração de ambiente para o framework. Então, com o Symfony CLI você vai ter uma série de funções, como um servidor, você vai ter domínios, você vai ter SSL, você vai ter uma série de coisas, inclusive comandos para poder gerenciar ali a instalação de novos projetos. Outra forma, se você não quiser instalar o Symfony CLI agora, se você for trabalhar com o Symfony, é importante que você o tenha, mas se você apenas quer testar um projeto, você não precisa do Symfony CLI. Você pode instalar de duas formas. A primeira forma é via Composer, você vai dar um Composer Create Project, colocar esse comando todo e aqui você vai colocar o nome do projeto que você quer dar. Ou então você pode clonar o projeto quando ele está vindo aqui. Vou fazer da maneira mais fácil que eu acredito que tem que ser feita. A primeira coisa que eu tenho que fazer é clonar o projeto. Vou pegar o link aqui direto em Code. Vou fazer isso via SSH, se você tem familiaridade com Git. Obviamente que você já sabe. Vou copiar aqui, vou abrir um terminal. Aqui no meu terminal eu vou fazer um git clone, vou copiar e vou apertar Enter. Agora que ele já baixou, ele clonou o projeto para minha máquina, repare que eu utilizei o mesmo nome do projeto, ficou como Symfony Demo mesmo, como você pode ver aqui em cima, mas você poderia colocar um outro nome para esse projeto, eu deixei como Demo mesmo. Para mim abrir o projeto aqui eu utilizo o VS Code, vou fazer um Code Demo e ele vai abrir automaticamente. Agora que ele abriu o projeto aqui, o próximo passo, vamos voltar para a documentação aqui, o próximo passo, vamos scrollar, depois que a gente baixa a documentação, ele está dizendo para que a gente, na raiz do projeto, está vendo um CD My Project, com o nome do projeto aqui seu, você rode um Composer Install, você precisa instalar as dependências. Então eu vou voltar aqui, vou abrir um terminal e vou rodar Composer Install. Enter. Ele instalou todas as dependências, como você pode ver agora aqui a gente tem a nossa pasta vendor instalada. Se você não rodar o Composer Install, o projeto não vai funcionar, ele vai dizer que está procurando uma dependência dentro aqui de vendor e não está encontrando. Mas depois que você rodou, vamos voltar para a gente ver qual é o próximo passo. Rodamos o Composer Install e para usar ele nos dá duas opções. A primeira opção é a gente utilizar o Symfony CLI, que você coloca como um Symfony Serve. A partir disso ele vai rodar o servidor do Symfony CLI e vai oferecer a aplicação ali no nosso navegador. Para isso você tem que fazer o download do Symfony CLI, clicando aqui é muito fácil, é apenas copiar e colar o comando do seu terminal
e ele está totalmente baixado. É possível também baixar por meio do GitHub e outras formas. Se você tem o Symfony CLI, basta você, na raiz do projeto, novamente, você vai rodar o Symfony Serve. Se você não tem o Symfony CLI, é simples, você vai utilizar o próprio servidor do PHP. Você vai utilizar PHP-S, localhost 2.8000-T, public. Por que public? Porque ele vai servir, deixa eu só dar um clear aqui, ele vai ter como porta de entrada o front controller, que é essa index.php que você pode ver aqui. Ó. Então eu vou utilizar o próprio servidor do PHP, vou colar e aqui o comando PHP, ele vai startar e ele já startou. Se eu vir aqui e clicar aqui, com o Ctrl apertado, ele vai abrir para mim. Aqui ele abriu para mim agora e a gente tem a aplicação Symfony totalmente rodando. Mas da onde está o banco de dados dessa aplicação? É SQLite. E o SQLite fica aqui dentro de data, como você pode ver aqui. Se você quiser mudar o banco de dados, eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos ir para as próximas instruções. Vamos dar uma olhada lá. Vamos voltar aqui em Symfony CLI. E a próxima instrução é como que você pode rodar os testes aqui que tem na nossa aplicação. Para rodar os testes, você vai copiar também novamente na raiz do seu projeto. Você vai copiar esse comando aqui e ele vai rodar os testes do PHP. Vamos abrir um novo terminal aqui. Vou colar o comando do teste e vou apertar Enter. Ele vai rodar o teste. E o que a gente tem é que o teste rodou 100%. Nenhum erro, nenhuma falha no teste. Para que você consiga mudar o seu banco de dados, é muito simples. Eu não gosto de trabalhar com SQLite, prefiro outro banco de dados. Se você quiser mudar o seu banco de dados, você vai vir aqui em Env, tá vendo? No Env. Aqui em Env, você vai ver uma série de opções de banco de dados. Aqui você pode ver que o que está descomentado aqui é o banco de dados do SQLite, como você pode ver. Mas se você quiser mudar o banco de dados, você vai comentar o SQLite, comenta o SQLite, e você vai descomentar o banco de dados que você quiser usar. Então, nessa linha aqui a gente tem o MySQL, nessa outra aqui a gente tem o MySQL, MariaDB, como você pode ver aqui, ó. MariaDB, cadê? MySQL, Server Version, aqui ó, MariaDB, MySQL, MariaDB, e nessa outra linha você tem o PostgreSQL. Eu vou utilizar aqui o MySQL, vou vir aqui, vou descomentar. Se eu for lá na minha aplicação, você vai ver que ela deu um erro. Vou voltar lá para você ver. Vou recarregar aqui a página. Você vai ver que vai apresentar um erro. Aliás, ele não apresentou o erro, porque aqui ele não está fazendo nenhuma consulta ao banco. Mas vou vir aqui em navegar na aplicação e nós vamos ver que ele vai apresentar um erro. E aqui esse é o erro. Ele não conseguiu, tem um acesso negado ao root app. Ele não conseguiu utilizar com a senha que a gente forneceu. Como que você vai fornecer a senha? Aqui é o usuário do seu banco. O meu usuário é root. Aqui o segundo parâmetro é a senha. A minha senha local aqui ela é vazia. Aqui em app é o nome do banco de dados que você estiver usando. Então eu vou chamar de demo underscore Symfony. Symfony. Esse daqui é o nome do meu banco de dados. Se eu for lá, ele não vai encontrar esse banco de dados. Vou recarregar aqui e ele ainda não encontrou, tá vendo? Ele não encontrou esse banco de dados demo Symfony. Como que eu faço então? Eu abro um terminal novamente, vou fazer um clear aqui, e para isso eu tenho que fazer um comando doctrine ORM para que ele crie esse banco de dados a partir desse env. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui bin/console doctrine, dois pontos, database, dois pontos, create. Isso daí cria o banco de dados. Ele criou o banco de dados. Entretanto, ele ainda não vai funcionar. Porque agora ele não está achando as tabelas.
Ah, tá vendo? Ó, demo post, ele não consegue encontrar Symfony demo post. Como que eu faço? Se você está acostumado a utilizar o Laravel, por exemplo, aqui você vai ver alguma similaridade também. Vou fazer um clear aqui. Para fazer isso, eu vou utilizar também o comando, o make do Symfony, que possibilita com que eu crie as migrations. Se você vir aqui na pasta migrations, ela está vazia, quer ver lá? Só tem um git ignore. Para que tem esse git ignore aqui? Para que essa pasta seja versionada, porque se você, o GitHub não versiona a pasta vazia. Para isso você tem que colocar um conteúdo. Então por isso você coloca um git ignore aqui e ela então versiona essa página. Para você rodar num novo banco de dados, no seu banco de dados, agora que você criou já o banco, agora você vai criar as tabelas. Mas antes de criar a tabela, você tem que criar os arquivos de migrations, que é a partir dessas migrations que as tabelas são construídas dentro desse banco de dados. Para isso você digita bin/console e aí depois você vai digitar o comando make migration. Esse comando cria a migration. Você vai ver que dentro aqui da pasta migration vai ser criado. Como que ele cria? Ele cria a partir das nossas entities. Então em source a gente vai ter entity e aqui a gente vai ter as entidades dos nossos bancos do nosso banco de dados. Essas entidades aqui são arquivos PHP que representam os nossos atributos, os nossos campos das nossas tabelas. Cada entidade é uma tabela e em cada arquivo desse aqui é uma tabela e cada arquivo tem ali propriedades que representam os campos. Vai digitar make migration, roda, ele criou a nossa migration. Agora que a gente criou a nossa migration, ele já disse, olha, para que você crie, você tem que digitar agora esses comandos, doctrine migrations migrate. Vou digitar bin/console doctrine migrations migrate. Apertei Enter, ele vai me fazer uma pergunta se eu quero rodar, eu falo que sim, eu quero, a opção padrão é sim, eu aperto Enter apenas, e ele rodou a nossa migration. Agora nós temos uma tabela, e agora o erro lá que apresentava vai sumir. Vou recarregar a página, e o erro sumiu, e não tem nenhum post encontrado. Como é que você faz então para que você insira posts? Você pode fazer da seguinte maneira, a primeira maneira você vai vir aqui em Symfony Demo, clica aqui, você vai vir aqui na área administrativa, você vai clicar, aqui você vai fazer o login como usuário, por exemplo, você faz login como admin, vai copiar aqui, cola em usuário, cola, vai copiar a senha do admin, aqui são os níveis, né? Esse aqui é o administrador, esse aqui é o usuário comum. Vamos entrar como administrador e ele não vai funcionar. Por quê? Porque o nosso banco de dados está vazio. Quer ver? Ele dá um erro, ele vai estourar um erro aqui. Olha lá, credenciais inválidas. Não existe esse usuário. Como que a gente faz para inserir esses usuários aqui? A gente vai fazer da seguinte maneira. Clear. Quando a gente... Eu vou fechar aqui um minutinho. Vou fechar a migration. Vou fechar esse arquivo aqui também. Vou fechar a entity. Dentro de source é onde nós temos a regra de negócio da nossa aplicação. Então aqui a gente tem, por exemplo, os controllers, as nossas entities, os nossos repositories e entre outras coisas. Uma pasta ela é necessária para que a gente comece a utilizar o nosso sistema, sem que a gente tenha que ir lá e inserir manualmente os dados de um usuário no banco de dados. A gente vem aqui em Data Factory, se a gente clicar aqui em App Factory, a gente vai ver que aqui a gente tem uma série de criação de dados dentro do nosso banco de dados. Data Factory, ele faz a inserção de dados no nosso banco, ele vai popular o nosso banco com alguns dados. Como que a gente faz para rodar esse Data Factory aqui? A gente vai abrir o terminal e a gente vai digitar o seguinte, bin/console, você sempre usa bin/console para esses comandos que fazem a gestão do ciclo de vida do seu framework, e vai digitar o make, fixture, load. Dessa maneira ele vai fazer a inserção de dados, vai popular o nosso banco de dados com dados fictícios para que a gente consiga testar o nosso
projetos. Se eu rodar aqui, ele vai fazer inserção. Ele apresentou algum erro. E o erro foi de digitação. Fixtures. Então, vou vir de novo. bin barra console doctrine. Dois pontos, né? Fixture. Opa, digitei errado de novo. Fixtures e dois pontos, load. Apertei Enter e agora ele vai funcionar. Ele está perguntando o seguinte, ó. Cuidado, o banco de dados Demo Symfony vai ser totalmente limpo. Você quer continuar? E ali, se você apertar Enter, ele vai encerrar o processo, porque o valor padrão aqui, como você pode ver, é null. Mas se você quer continuar e eu quero continuar, vou digitar Yes e aperto Enter. E aí ele vai rodar a nossa classe app Fixture, app Fixtures. Se eu vir aqui agora e eu voltar para a página inicial, o que a gente vai ver é que o banco de dados foi populado com dados fictícios, tá vendo? Nós temos aqui os posts e nós podemos navegar entre os posts. Se você, por um acaso, quer fazer o login, você vem em área administrativa, agora escolher um, vamos escolher aqui o Jane Admin, Ctrl C, Ctrl V, vou copiar, vou colar a senha aqui e vou entrar. Agora vou entrar no painel administrativo e aqui eu tenho o painel administrativo do admin, onde eu posso editar, criar novos posts e ver os posts que foram feitos por esse usuário. A partir disso você já tem uma aplicação demonstrativa Symfony e você pode brincar bastante com ela. Nós temos muitas aulas aqui no canal que explicam muito daquilo que está acontecendo aqui. E você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Faça também um comentário, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. Se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like se você gostar dessa aula. Beleza? Até mais, valeu!